Daniel já está aí já há bastante tempo, né, Daniel? Aí conosco, andando. E nós temos esse prazer também de honrar as pessoas que estão conosco aqui nessa casa, que têm servido, têm sido testemunho na sua vida reta diante do Senhor. Hoje ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Isso é uma forma de nós agradecermos o Senhor por essa equipe, pelos voluntários que servem aqui essa casa. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, tá, Daniel? Que Deus abençoe. Queria que você mesmo sentado estendesse aqui as suas mãos. Nós vamos abençoar a vida dele, que já é abençoada, mas ele tem a responsabilidade agora de trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Pai, eu agradeço pela vida do Daniel, esse servo do Senhor que está conosco aqui há tanto tempo, Senhor. Que o Senhor continue derramando sobre ele a tua graça, a tua sabedoria nesse momento para ministrar a sua palavra de uma maneira sobrenatural. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, Senhor, por intermédio do teu Filho. Que o nosso coração se abra, que a nossa mente, Deus, esteja totalmente aberta para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos, todo mundo bem? Irmão, se eu for tirar aqui a medida dos meus batimentos, eu acho que está dando 190, 180. Nem correndo o batimento bate tanto assim. Mas há de ficar bom até o final. Bruno, dá só um bocadinho mais do fundo aí. Irmãos, hoje nós estamos aqui num culto que eu diria que é especial, sabe? Não que os outros não tenham importância, mas esse aqui é diferente. Né? É diferente porque tudo tem que ser diferente a partir do momento que você entra por aquela escada ali. Né? E geralmente no culto de ceia, não que também seja uma regra que todo culto de ceia a palavra tem que ser direcionada à ceia, mas hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre esse momento aqui, irmãos. Porque às vezes, na correria, não é maldade de ninguém, nem por falta, né, de respeito, mas às vezes na correria, a gente às vezes passa assim de uma forma assim que deixa, não aproveita, não sei se os irmãos estão entendendo, não aproveita o momento como de fato deve ser aproveitado. E a partir do momento que você entra por aquela porta, desce aquela escada aí que você olha aqui para baixo, você já nota que o culto hoje é diferente. Né? Você olha lá para baixo e a primeira impressão que você tem que ter, quando você olhar para cá, é dizer, o homem está aqui. Jesus está aqui nessa manhã. Nós precisamos ter isso, sabe, irmãos? E o culto de Santa Ceia tem que ter toda uma reverência, tem que ter todo um processo, que é para que quando nós sairmos no final, a gente de fato sairmos, se sentimos participantes do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Então, nessa manhã, eu queria pedir que você abrisse o seu coração mesmo de verdade, sabe? Porque os tempos são, como o pastor bem falou, são complicados. Né? A gente está vendo aí tudo acontecendo muito rápido, irmãos. E a ceia do Senhor, ela tem uma mensagem muito forte para mim e para você, como foi falado aqui já no início. É o corpo e o sangue do Senhor que foi derramado para a remissão dos pecados. É o corpo e o sangue do Senhor que está aqui presente nesta manhã. Um sacrifício que foi feito, que eu e você não merecia, mas Ele fez. Nós estamos aqui nessa manhã para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua... Não, você nem vai abrir a Bíblia, fica aí tranquilo. Coloca aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 11, no verso 27.
no verso 28, melhor dizendo. Coloque aí. 1 Coríntios 27, capítulo 11, verso 28. O que é que diz aqui o início do texto? Examine-se. Tá bom. Examine-se. Ei, irmãos, vamos entender isso aqui. Examine-se cada um. Já basta. Vamos ficar só aqui no início desse versículo. Examine-se cada um a si mesmo. Examinarmos a nós. Então, nesta manhã, nós vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para identificar algumas coisas. E a Bíblia diz que nós devemos identificar em tempo e não em fora de tempo. Amém, irmãos? Então, nesta manhã, eu quero que você abra de verdade o seu coração. Porque o ato de cear, o ato de participar do corpo e do sangue de Cristo, o desejo do Senhor é que todos nós participamos, ninguém fique de fora. Todos nós devemos participar. Toda vez que você entrar, você tem que dizer, hoje eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo. E quando é que foi, vou falar aqui um pouquinho, bem rapidamente, quando foi que aconteceu a primeira ceia, vocês sabem? Sabemos, né, irmãos? Quando é que foi? Um dia antes da crucificação do Senhor Jesus. Foi no tempo da Páscoa. O Senhor, tomando o pão e o cálice sobre as suas mãos, ele reparte e dá aos seus discípulos, dizendo, coma e bebam. Este é o meu corpo, que foi partido e que foi entregue por vós, para a remissão dos pecados. E ele diz, fazei isso em memória de mim. Ou seja, toda vez, irmãos, que você fizer isso aqui, você tem que lembrar do tamanho do sacrifício que o Senhor fez por mim e por você. Então, algumas igrejas fazem a Santa Ceia em dias diferentes. O pastor pode muito bem escolher aqui fazer numa terça-feira, na quarta, num sábado. O dia não interessa, sabe, irmãos? Porque a Bíblia ela não diz qual é o dia certo que nós devemos fazer a Santa Ceia. Se é no sábado, se é no domingo. O pastor ele tem liberdade para escolher, mediante a agenda da igreja, o dia que ele acha que os irmãos mais irão comparecer no culto e fazer a ceia naquele dia para que o número maior de pessoas seja abrangida por esse momento muito importante. Então, o dia, a hora, isso não é importante. O mais importante do que quantas vezes faz no mês, o dia, a hora, é o modo como nós fazemos. Isso sim é que é importante. Se você fizer 10 vezes aqui numa igreja e a outra fizer uma, a outra que está fazendo uma da forma certa, está anos-luz na nossa frente. Então, não é quantas vezes fazemos, mas a qualidade. O modo como nós fazemos. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no passado virou bagunça. Vocês sabiam disso? Lá no passado virou bagunça. Sabe o que é que tinha os irmãos? Eu vou falar aqui de uma forma muito simples, irmãos, para você entender, sem muito carregar na palavra. Sabe o que é que tinha irmão fazendo? Não, hoje a Santa Ceia, na hora do jantar, eu vou comer na igreja. Eu vou jantar na igreja. Né? Isso aqui não é para nós matarmos a fome física, não. A ceia é para nós saciarmos espiritualmente. Aí tinha crente que estava vindo para o culto no dia de Santa Ceia matar a fome. Aí Paulo, peraí, não é assim não. Aí ele vem dar algumas instruções. Examine-se, pois, qualquer um, repita comigo, qualquer um que comer do pão e beber do cálice, indignamente se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É só eu? Ou é só você? É qualquer um de nós que de modo errado, de forma errada, tratar esse momento aqui, somos culpados.
de uma forma muito simples falando, é crucificar o Senhor novamente. E tem muita gente que, quando vem para o culto da Santa Ceia, fica com medo, pastor, porque não entende muito isso aqui. Eu queria convidar todos vocês a ficarem em pé, só por um momento. E eu sou o primeiro a ficar sentado. Peço perdão. Quem de nós aqui nessa manhã é digno de tomar ceia? Quem for digno, fique em pé. Quem não for, fique sentado. Irmãos, nenhum de nós aqui somos dignos verdadeiramente de ceiar. Nenhum de nós. Se nós não entendermos isso aqui, irmãos, toda vez você vai chegar na igreja e por causa de um pecado que você tem, você vai deixar de participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas, irmão, o que você está dizendo? Se eu tenho que ceiar com pecado? Não é que você não pode ceiar estando no pecado. Mas, se nós só formos ceiar, se nós não tivermos pecado, nenhum de nós ceia. 1 João, no capítulo 1, verso 8, o que é que diz lá? 1 João 1, 8. Se nós dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, já a partir daqui, se você disser, olha, eu vou ceiar, porque eu não tenho pecado, você já está mentindo. Sabe o que é o que difere de mim e de você? Nós estamos falando esses dias aqui, eu, o pastor e mais alguns irmãos. O que difere de mim e de você é que o seu pecado é você que tem que resolver. Por maior ou menor que ele seja, ele é seu e você tem que resolver. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e todo pecado nos separa do Senhor. Por que foi feito o sacrifício, irmãos? Porque se não tivesse o sacrifício, nenhum de nós se achegaria aqui com liberdade na presença do sangue e do corpo do Senhor. Nenhum. Por isso que nós necessitamos disso aqui. E se você não entender, se você não meditar nesse dia, e se você não fazer com reverência, se você não fazer com respeito, você se torna uma pessoa indigna. Porque o indigno aqui, irmãos, não está falando da dignidade da pessoa. Nenhum de nós aqui é digno. Nenhum de nós aqui é digno. Mas a dignidade está falando de modo como eu devo me dirigir a esse momento. Tem que ser com respeito e com discernimento espiritual. Se eu chegar aqui no dia de culto de Santa Ceia embriagado, por mais que eu seja crente, eu estou apto a ceiar, irmãos? Pode dizer, eu estou? Por quê? Porque a embriaguez, ela tira a minha consciência sobre o sacrifício. Então, tudo aquilo que aparta a sua mente da reflexão desse momento aqui é mal. Por isso que a palavra diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo. E quando você para examinar, você vai identificar perante a palavra do Senhor em que você precisa mudar, em que você precisa consertar. Eu não quero que ninguém fique triste, irmãos, aqui nesta manhã. Por contrário. Às vezes tem irmão que fica triste no culto de Santa Ceia, nós temos que ficar alegre. Porque sacrifício não precisa mais ser feito, como a Denise muito bem falou. O sacrifício já foi feito. A única coisa que eu e você precisa, irmãos, nada mais e nada menos, é parar, examinar, encontrar alguma coisa de errado e dizer, olha, eu preciso mudar isso aqui. Irmãos, pensa num cara que já foi, tem um pecado hoje do mesmo jeito. Aqui o mais pecador sou eu. Mas pensa num cara que já fez coisa de errado na vida. Talvez esses irmãos mais novos que chegaram aqui não conhecem a minha história, mas eu já fui carga torta, irmãos. Eu já fui coisa difícil. Né? Se alguém chegar aqui e me disser, Daniel, eu tenho uma coisa para te apresentar aqui em Lisboa, uma coisa nova, tem não, irmão. Eu provei de tudo. Só nunca fui
ladrão e outras coisas. Mas a prostituição, droga, tudo que não convém eu provei. E às vezes Deus permite você provar muitas coisas para você depois entender. E lá embaixo, igual Salomão escreveu, olha, isso aqui é vaidade. Isso aqui não me leva a lugar nenhum. E quando a Bíblia pede para você se examinar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, irmãos, não é só hoje, não. Agora nós vamos dizer que é mentira e que às vezes nós só deixamos para examinar nesta hora aqui, quando o pastor ministra a ceia. Aí aqui a gente lembra, opa, chegou a hora de examinar. Aí está muito em cima, irmãos. Aí está muito em cima. O examinar-se aqui é praticamente um estilo de vida. É a mesma coisa da parábola das virgens lá atrás. É vigilância. É examinar hoje, amanhã e sempre. Porque hoje nós estamos aqui e amanhã. Não é? Tem gente que diz, rapaz, Jesus está demorando demais voltar. Mas só que tem gente que pensa só no momento da glória que Jesus vai voltar, no dia do arrebatamento. Mas se Jesus voltar para mim hoje, irmão, meu tempo de consertar, de me examinar, de mudar, acabou. Porque depois da morte segue o juízo. Então, irmãos, nesta manhã, que nós sejamos de mente aberta, de coração aberto, sejamos humildes para reconhecer se algo precisa mudar, se algo precisa ser consertado, para que nós, toda vez que nós nos achegarmos na presença do Senhor, ou chegar com alegria, com disposição, e dizer, hoje eu vou participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque assim o Senhor deu, assim, é um mandamento, irmãos, façai todos, até que eu volte. Sabe por que isso é muito importante os crentes fazer? Porque o ato de ceiar, irmãos, nos fortalece. Fortalece a minha fé e fortalece a minha esperança até que Ele volte. Nós só precisamos entender que existe uma forma certa. E qualquer coisa que eu, mediante a palavra, identificar que precisa consertar, eu conserto, irmãos, vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Vai ficar tudo lindo e maravilhoso. E quando o Senhor chegar, independentemente do dia e da hora, nós não ficaremos envergonhados, porque a palavra diz que muitos naquele dia vão ficar envergonhados. Tem pregador aí, irmãos, que expulsa demônio, faz milagre e paralítico andar, e o Senhor no dia vai dizer, rapaz, não te conheço. Aí. Mas como assim, Senhor, não me conhece? Eu prego a palavra, eu ministro, eu expulso demônio, eu curo os enfermos, mas seu coração está longe. Não conheço. O coração está longe. Entendeu, irmão? Que não é aquilo que eu aparento ser. É aquilo que de fato eu sou. Por isso que o Senhor escolheu Davi. Não foi por boniteza, nem tamanho, nem estatura. Foi pelo que ele conhecia de cada um. Amém? Os irmãos estão felizes nessa manhã? Temos que estar, irmãos. Eu repito mais uma vez, o sacrifício ali foi feito. E eu e você tem que aproveitar. Eu e você temos que aproveitar esse momento sem deixar escapar um segundo sequer. O apóstolo Paulo, ele diz bem assim, em 1 Coríntios, no verso 28, mais à frente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E mais à frente ele diz assim, isso eu já li, mas na frente ele diz assim, antes eu subjugo o meu corpo à servidão para que eu, pregando e ministrando para os irmãos, não venha eu ficar envergonhado. Ou venha eu ficar reprovado, melhor dizendo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Por que nós devemos examinar a nós mesmos? Porque para que nós não militamos a causa do Senhor em vão. Você já pensou, irmãos, você viver 30, 40, 60, 80 anos de crente e no dia da glória você ficar fora? É legal? Não é. Então, por isso que primeiro nós
Tratamos nós. O que é que a Bíblia diz? Tira a tua trave. Se tu não tirar a trave do teu olho, tu não vai conseguir tirar do irmão. Não é verdade? Então, primeiramente, tratamos nós, porque eu não posso salvar a minha esposa, nem minha esposa pode salvar a mim. Viu? A Bíblia diz que naquele dia um vai ser levado e o outro vai ser deixado. É você por si e Deus por todos. Examine-se assim e Deus examina a todos. Não se preocupe com a vida do irmão. Se preocupe com a sua. E você pregando, procure se encontrar o mais reto possível. Para que você tenha um passaporte carimbado naquele dia. Eu quero falar aqui muito brevemente sobre 3 exemplos que você não deve seguir na Bíblia. E eu vou falar aqui de 3 exemplos mais próximos possível do acontecimento da ceia. Primeiro exemplo de pessoa que você não deve seguir é Judas. Por quê? Por quê? Judas era um dos 12, não era, irmãos? Judas estava no dia da ceia? Estava, não estava? Ele ceiou? Ceiou, né? Mas ele não é o traidor? Jesus sabia que Judas era traidor. Mas mesmo assim, o Senhor não o impediu de Judas cear. É aquilo que eu falei. Não é a questão do pecado. Porém, nós sabemos que o pecado nos aparta. Isso é fato. Não precisamos falar sobre isso. O pecado ele precisa ser retirado, porque ele nos aparta da presença. Então Judas, o que ele fez? Ele trai o mestre por algumas moedas de prata. Ele trai o Senhor por algumas moedas de prata. E o pecado, irmãos, quando ele está muito acentuado, sabe o que é que ele faz? Ele cauteriza a tua mente. Ele bloqueia a tua mente de uma forma que tu está pecando, mas não está vendo. Ou se está vendo, faz de conta que não está. Tudo passa a ser relativo. O lícito e o ilícito se misturam. Certo e errado, tanto faz. E quando você cai na consciência, às vezes pode ser tarde demais. Foi o que aconteceu com Judas. Judas traindo Jesus por algumas moedas de prata. Depois a ficha caiu. E tem coisas que quando nós identificamos que estamos errados, irmãos, não tem volta a dar, a não ser se a chegar a Cristo. E a dizer, Senhor, perdoa-me. Tende misericórdia de mim. Judas, quando caiu na real, poxa, o que eu fiz, mano? Eu traí o mestre. Eu traí o mestre, mas eu vou consertar isso aí. O que ele fez? Ele pegou o saquinho de moeda e jogou fora. Lá na porta do templo. Na consciência dela, ele estava dizendo bem assim, pronto, está tudo resolvido. Eu vacilei, eu pequei, mas eu resolvi. Aquilo que fez eu pecar, já está devolvido. Está tudo consertado. Foi assim, irmãos? Não foi. Jogar a moeda fora não tira pecado de ninguém. O que Judas fez? Não se sentindo justificado, pegou uma corda e tirou a sua própria vida. Alguém tem dúvida que se Judas, independentemente do que fez, tivesse se achegado a Jesus, teria sido perdoado? Ou não? Eu não tenho dúvida nenhuma que Judas seria perdoado. Assim como o Senhor perdoou Maria, assim como o Senhor perdoou aquele paralítico lá de Betesda. O que Jesus apenas disse? Os seus pecados estão perdoados. Vai e não peque mais. Irmãos, é só o que nós precisamos entender. Identificou? Pede perdão, irmão. Confessa. Ele vai te perdoar.
Deixa. E as coisas vão acontecer. De uma forma extraordinária a nossa vida. A nossa vida vai dar assim, ó. Um 360 graus. Eu sei de onde eu saí. E é bom que cada um de nós saibamos de onde nós saímos. O sangue e o corpo de Cristo nos mantém firme e seguro aonde nós estamos. Não dê um passo sequer para trás, irmãos, amém? O segundo exemplo que você não deve seguir, e que também um camarada achou que estava tudo certo depois que fez, foi Pilatos. O que Pilatos fez? A multidão, até parece que eu estou vendo isso no dia de hoje. A multidão clamava, pressionava. Pilatos, solte Barrabás e prendam Jesus. Crucifica. Crucifica. E Pilatos, não resistindo à pressão daquela população, entrega Jesus para ser açoitado e em seguida crucificado. Aí depois o que Pilatos faz? Lava as mãos. Como na frente do povo, hein? Na frente da multidão querendo se passar por inocente. Olha, culpa nenhuma eu tenho sobre o sangue deste. Poxa, Pilatos sabia que Jesus era justo. Mano. E mesmo assim o entregou. Culpa nenhuma eu tenho sobre o sangue desse justo. Pilatos estava querendo transferir a culpa outra vez para quem não era direito. Por que ele não examinou a si mesmo? Se ele tinha identificado que Jesus era justo, por que ele não examinou a si mesmo? E tomou uma atitude de justiça. Então o ato de Pilatos lavar as mãos não o tornou justificado. Não tirou os seus pecados. Irmãos, quando nós identificarmos erros na nossa vida, pecado, aquele que nos aparta de Deus, não lave as mãos, irmão. O ato de lavar as mãos é dizer, olha, eu não estou mais nem aí para isso. Tanto faz como tanto fez. O certo é pedir perdão ao Cordeiro de Deus, aquele que tira e tirou o pecado do mundo. Amém, irmãos? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor nesta manhã. Terceiro exemplo é você não seguir, pastor. Eu ia colocar aqui o pronome, mas esqueci. Me ajuda aí, tá bem? O terceiro exemplo que você não deve seguir. Caifás. O que Caifás fez? O sumo sacerdote. Ele rasgou as suas vestes e disse, Jesus, blasfemo. Blasfemo. Culpado. O que agora impede de Jesus ser condenado? Por que Caifás falou isso, irmãos? Porque Jesus dizia ser quem ele verdadeiramente é. O Filho de Deus. Então o sacerdote ele rasga as roupas, como quem está dizendo assim, olha, Jesus pecou. Eu tenho que aqui fazer um ato de inocência, de santidade diante de todo mundo. Ele rasga as vestes. E o ato de rasgar as vestes também não tira pecado. Sabe o que é que tira pecado? Sabe o que é que resolve a minha e a tua situação? É nós rasgarmos o nosso coração, abrir de verdade. E dizer assim, Senhor, entra. Senhor, entra. Tira tudo que não presta. Tira toda a maldade. Tira toda a inveja. Irmãos, tira toda a angústia. Tira toda a depressão. Tira toda a incredulidade. Entra. Faz morada. Faz tudo novo. Tira um coração de pedra que está aqui e coloca um coração de carne. Porque eu preciso sentir. Eu preciso sentir.
talvez aquilo que eu já deixei de sentir há algum tempo. Todos os cultos são importantes, irmãos. Mas lembre-se dessa palavra. O culto da ceia deve ser sentido. Não durma o sono da espiritualidade. Porque quem dorme, não vê. Quem dorme, não ouve. Não, não estou dormindo não, estou de olho aberto, entenda. Teve virgem lá no passado que dormiu. E o noivo chegou. Ei, dá tempo mais de comprar azeite, não. Quem dorme não ouve. Quem dorme não sente, irmão. Quem dorme não anda. E quem dorme não vive. Amém? Estejamos todos nós de olhos bem abertos. Os tempos estão mudando assim, ó. Tem gente que vai pegar, ser pego de surpresa. Mas eu e você não. Irmãos, quanto mais perto estiver o dia, mais esperançoso e mais alegremente nós devemos ficar. Porque nós não somos daqui. Quem quer ficar aqui? Você quer ficar aqui? Se existe algo já preparado, que a Bíblia diz que nem sequer o olho viu, o ouvido ouviu, nós não conseguimos nem imaginar. Irmãos, quando você tentar imaginar o que está preparado, você não chega nem próximo do que tem de fato preparado. E ele disse que já foi na frente e preparou o lugar para mim e para você. Aonde eu estiver, todos vós estarão comigo. O Senhor não quer que ninguém fique para trás. Não vamos ser egoístas ao ponto de querermos ir para lá sozinhos, pastor. Vamos tentar levar mais alguém? Vamos tentar chamar mais alguém? Tem muita gente que faz confusão, como é que vai ser lá no dia? Eu vou saber se alguém ficou para trás. Irmãos, não vamos pensar nisso não, porque a gente fica muito ansioso com essas coisas. Fica muito apreensivo, a gente só precisa entender que nós precisamos ser salvos. E já fomos salvos. E precisamos levar mais alguém. E precisamos ajudar mais alguém a chegar também junto conosco naquele dia. Porque o Senhor fez o sacrifício por todos nós. Amém, irmãos? Eu queria pedir que vocês se colocassem sobre os vossos pés. Pode deixar o fundo aí, Bruno. Pode vir um grupo de louvor aqui, senhor, por favor. Obrigado. Aleluia. Provérbios 28. Johnny, segura aí, sonda-me, por favor. Provérbios 28, o verso 13, diz assim: quem confessa e deixa, completa aí, irmãos. Vamos falar mais alto. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre o seu erro, a sua falha, a Bíblia diz que não prospera. Por que não prospera, irmãos? Porque o pecado, ele tem o poder de nos bloquear, de nos fazer parar. Ele tem o poder de nos fazer desistir, de perder as esperanças. Você já viu alguém assim na vida prosperar, irmãos? Desanimado, triste, sem esperança.
parado, estagnado. É o poder que o pecado tem sobre a minha e a sua vida. Nos fazer parar. O adversário ele tem tentado, irmãos, fazer parar aqui muita gente. Muita gente aqui nessa manhã. E você só precisa entender que pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus, nessa manhã, tudo e todo o empecilho foi quebrado em nome de Jesus. Nada irá impedir que nós prossigamos e sigamos até o dia que o Senhor volte para resgatar o seu povo. Preste atenção aqui, irmãos, uma coisa. Eu não estou aqui, não é para nós ficarmos, sabe, santos em um estalar de dedos, não. Nós não vamos nos tornar santos em um estalar de dedos. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra diz? Que a vereda do justo, o que é a vereda? A mesma coisa que o caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora. É como o raiar do dia, que vai brilhando. Vai brilhando. Vai brilhando. Até que seja dia perfeito. A cada dia, nós devemos brilhar um pouco mais. A cada dia nós devemos ser melhor um pouco mais. A cada dia nós devemos vencer as batalhas espirituais, tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Se confessarmos, Ele é fiel para perdoar. Resumindo essa palavra, o Senhor está aqui nessa manhã. Não é morto. Não é morto. É vivo. É vivo para todo sempre. Ele está de braços abertos. Para mim e para você. Vamos louvar assim. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Deixe-me até mim, feche sorte e então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Segura aí. Segura aí. Nesta manhã eu tenho que fazer isso. Se você nesta manhã identifica, consegue identificar que você está anos-luz, está longe, que você já esteve bem mais perto. A palavra nessa manhã para você é: venha. Venha. Vinde a mim todos. Todos, independentemente do seu estado. Foi assim que um dia eu vim aqui à frente. Porque eu entendi que não era como eu estava, era como eu ia sair depois daqui. Então, se você identifica que precisa de mudança, não perca tempo, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Como um farol. Como um farol que brilha à noite.
abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e qualquer. Eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida, Senhor. Diga assim: eis aqui, Senhor. Diga comigo: eis aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. Diga comigo: eis aqui, Senhor, a minha vida. Eis aqui a minha vida. Que nessa manhã, irmãos, nós saiamos daqui renovados, transformados e perdoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te perdoa nesta manhã. Irmãos, o que eu fiz é grave demais, Ele perdoa. Acabou. Está feito. Entenda isso. Não ande errante o resto da sua vida, perdido, se autocondenando. Ele já pagou o preço e Ele te perdoou aqui. Nesta manhã, você só precisa lembrar disso. Você só precisa entender que você já foi perdoado. Em nome de Jesus. Vá e não pegue mais. Me use. Baixinho, todos num coro só. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Abra seus braços assim, ó. Me usa-me, Senhor, Senhor. Aleluia. Dê um brado ao Senhor nesta manhã. Aplauda o Senhor. Só o Senhor é Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus. Uou! Só o Senhor é Deus. Aleluia!